Anda à procura de um renting automóvel? Ou de um aluguer de carro mensal ou diário? Ande com a Quinto. Há 30 anos que a Quinto anda consigo para lhe oferecer um serviço de mobilidade completo e de confiança. Vá a quinto.pt e descubra as soluções que temos para si, com tudo incluído. Quinto, há mais de 30 anos, a andar consigo. Na Terra dos Cacos, podcast sobre temas africanos do Jornal Público. Elísio Macamo e eu, António Rodrigues, discutimos quinzenalmente às quartas-feiras os assuntos de África. Porque, se como dizia o poeta moçambicano Eduardo White, os países africanos são hoje os grandes cacos e os pequenos cacos dos sonhos que eles partiram ontem, então todos devemos refletir a melhor forma de os colar. Bem-vindos a mais um episódio de Na Terra dos Cacos. Este que é o episódio 25 deste podcast. Como sempre, eu e o professor Elísio Macamo vamos conversar sobre dois temas e entrevistar um convidado sobre outro tema. Neste caso, os temas à discussão são o recente ataque ao aeroporto internacional de Bamako, no Mali, e a deterioração da segurança na região do Sahel. E o mais recente falhanço, e o outro tema é o mais recente falhanço da política monetária no Zimbábue, um país tão à deriva que nem o lançamento de uma divisa assente no ouro lhe garante estabilidade. A ZiG, nome de moeda, um acrónimo de Zimbabwe Gold, ou Ouro Zimbábue, já perdeu 40% do seu valor desde que foi lançado em abril. Na segunda parte, vamos conversar com o embaixador de Angola nos Estados Unidos, Agostinho Van Dunen, sobre a visita que o presidente norte-americano Joe Biden irá realizar a Angola entre 13 e 15 de outubro. Um momento duplamente histórico, por ser a primeira visita do atual chefe de Estado ao continente africano, e provavelmente a única como chefe de Estado, tendo em atenção que Biden está em fim de mandato e desistiu de se recandidatar, e ser também a primeira visita de um presidente dos Estados Unidos a Angola. Feita a introdução, passemos então aos temas. A bandeira da Al-Qaeda, hasteada num dos edifícios do aeroporto internacional de Bamako-Senu, o mais importante do Mali, que agora ostenta o nome de Modibo Keïta, o primeiro presidente do Mali, é um sinónimo do falhanço da junta militar que governa o país depois de 2 golpes de Estado em garantir a segurança do país. É uma pergunta que deixamos aqui. Se não é sinónimo de falhanço, pelo menos é um rude golpe para o governo do coronel Assimi Goïta, que expulsou os franceses, e a missão da ONU, a MINUSMA, ou a Missão Multidimensional Integrada de Estabilização das Nações Unidas no Mali, estabelecida em 2013 para ajudar o governo maliano a estabilizar o país depois da revolta Tuareg no norte ter tomado o controle de várias cidades. Estava eu a dizer, depois da missão de expulsar os franceses e a missão da ONU, trouxe a ajuda dos mercenários russos do grupo Wagner, agora batizados como Africa Corps, e prometeu à população progressos no seu combate contra os jihadistas, ligados à Al-Qaeda e ao Daesh, ao Estado Islâmico, e contra os Tuaregs. Os problemas de insegurança do Mali estendem-se a toda a região do Sahel, essa zona de transição entre o deserto do Saara e a savana sudanesa que se estende do Atlântico ao Mar Vermelho. Principalmente, essa insegurança está ligada aos países liderados por militares que chegaram ao poder através de golpes e que formaram a aliança dos Estados do Sahel, Mali, Burkina Faso e Níger. Os militares tentaram por todos os meios minimizar a importância do ataque de 17 de setembro ao aeroporto e a um centro de treino da gendarmeria no distrito de Feladi, nos arredores do sul de Bamako. Mas imagens que circularam nas redes sociais, nomeadamente a da bandeira da Al-Qaeda no aeroporto e a do pano a arder num dos motores do avião presidencial, são mais fortes que qualquer manobra de controle de informação. E mostram que os militares no governo são tão ou mais incapazes que os civis para restabelecer a segurança no país. Até porque a situação do Sahel junta mais um problema específico aos outros problemas africanos. O das organizações criminosas de tráfico de droga e de tráfico de seres humanos, cuja facilidade de negócio é inversamente proporcional à estabilidade de um país. Essas organizações aproveitam e fomentam a instabilidade para melhor realizar os seus desígnios criminosos, o tráfico de droga da América do Sul para a Europa, por exemplo. Professor, o que é que acha desta situação no Sahel? Acha que terá alguma solução num futuro próximo? Bom, tudo tem solução. A questão é saber quando é que essa solução há de vir. Este caso do Mali foi muito triste, porque é um país onde eu tenho trabalhado. Eu visito o Mali, principalmente a capital do país, Bamako, praticamente 2 vezes ao ano, já há quase, 6 anos, né? Todos os anos vou lá, porque tinha um projeto de pesquisa que me obrigava a fazer essa viagem para lá, e em cada viagem eu ficava no mínimo 2 semanas.
e por acaso estava planeada para novembro deste ano uma conferência que nós íamos fazer com financiamento do Ministério da Ciência e Tecnologia da Alemanha, da Educação e Ciência da Alemanha. E já tínhamos os bilhetes todos comprados e de repente sai um alerta vermelho do Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão a proibir qualquer visita de alemães para ao Mali e também qualquer pessoa que vá lá paga pelo Estado alemão. E por causa disso nós tivemos que cancelar a conferência. Estamos agora à procura de um outro sítio para nós fazermos isso. E uma das minhas preocupações nesta coisa da pesquisa em África foi sempre de dizer que nós temos que fazer a pesquisa lá nas condições que nós encontramos lá. É verdade que pode ser um pouco arriscado do ponto de vista da segurança individual, mas que para mim e para os meus colegas com quem tenho feito esse trabalho lá de pesquisa, é importante que a gente não ignore o fato de que a gente está a fazer pesquisa em países que apresentam esse tipo de problema. Só que naturalmente há um limite para isso aí, não é? E o limite foi alcançado agora com, sabe, o aeroporto de Bamako está praticamente na cidade, no centro da cidade. Não está distante, né, da cidade. Portanto, se os jihadistas conseguem chegar até lá, isto quer dizer que a situação não é assim tão boa. E aí onde a gente entra através na questão que o Antônio estava a levantar na introdução, que é de que, ao que tudo indica, os militares no Mali, no Niger, em Burkina Faso, menos no Gabão, que é uma outra situação, mas nesses países do Sahel, que os militares não são a solução e que durante algum tempo, utilizando os ressentimentos que são fortes em relação ao Ocidente, sobretudo em relação à França, nas antigas colônias francesas, eles puderam apresentar um pouco a ideia de eles poderem ser uma solução, mas eles não são. Os problemas são muito complexos. Os problemas do Mali, do Niger e do Burkina Faso não se resolvem com esse tipo de discursos e, acima de tudo, não se resolvem ignorando completamente as regras democráticas de jogo. Então é isso que nós estamos infelizmente a ver. E eles já foram muito longe, né? Porque eles estão a cortar toda a relação que tinham com a CEDEAO. Eles, sabe, cortaram com os franceses, com os americanos, com toda a gente que estava lá a procurar ver se ajudava. Claro, a gente pode dizer que, bom, sim, eles estão livres de escolherem os seus aliados, mas a verdade é que eles, como governos, têm uma responsabilidade em relação aos seus próprios povos, né? Eles não estão em condições de garantir a segurança dos seus povos. E, entretanto, estão aí inebriados no seu próprio discurso de um discurso anacrônico de emancipação, de libertação, que não reflete os verdadeiros problemas que o continente africano neste momento enfrenta. E o verdadeiro problema que o continente africano hoje enfrenta é o de encontrar formas de governo que estejam sob o controle da população. Portanto, formas de governo que garantem o exercício da cidadania. E nada disso, é garantido nesses países, né? Então. E a introdução desta nova, vamos pôr entre aspas, destas novas organizações criminosas, as que dominam o tráfico de droga, por exemplo, que usam o Mali como uma das rotas para fazer chegar a cocaína à Europa, ou o tráfico de seres humanos, que se tornou nos últimos anos num negócio muito lucrativo. Isso não faz com que as coisas, e há notícias de que estes jihadistas, quer os ligados ao Daesh, quer os ligados à Al-Qaeda, que negociam negociam a segurança das rotas com estas organizações criminosas de modo a financiar também a sua luta.
não acha que tudo isto conjugado vai ainda provocar com que as coisas se tornem cada vez mais difíceis? Sim, tudo isso aí faz parte, Antônio. Conforme eu disse, eu faço pesquisa lá já há muito tempo e conheço também, tenho amigos que fazem pesquisa mesmo nas zonas de conflito e já conheci pessoas que fazem parte também do movimento jihadista, jovens, né? Sim. E aquilo, olha, aquilo funciona, por exemplo, uma das maneiras como aquilo funciona. Esses jovens recebem $10.000. $10.000 para levar um carro de tração a 4 rodas com drogas e com armas lá para o outro lado da fronteira, portanto para a Argélia, para não sei quantos, Tunísia e por aí fora. Eles conhecem as rotas do Saara, né? Sim. E se eles conseguem fazer isso aí, sabe, entregar as armas, entregar a droga, ganham $10.000 e ficam com o carro, né? Então, para jovens sem emprego, para jovens praticamente sem nada para fazer naquela região toda, isso é muito aliciante. Portanto, isso é para dizer que este aspecto do crime internacional é um aspecto muito relevante para entender a situação daquela região. E é por causa disso que não é prudente, como os governantes, os militares fizeram, reduzir todos os seus problemas a esta questão da França, né? Há problemas estruturais muito sérios que precisam de ser abordados naqueles países e que não estão a ser neste momento. E olha, não há nenhuma vergonha em reconhecer, por exemplo, a dificuldade de combater o jihadismo e a dificuldade de combater o crime internacional. Nós estamos a ter esse problema em vários outros países do mundo. Acho que num dos nossos podcasts, quando falávamos da questão da droga, nós estávamos a dizer, por exemplo, que há países aqui na Europa que são classificados agora por alguns especialistas como estados narcos, né? A Holanda e a Bélgica estão a braços com esse tipo de problema. Então não há nenhuma vergonha em reconhecer isso aí. A vergonha está em pensar que com um discurso anacrônico, com um discurso de ressentimentos, eles vão poder abordar problemas estruturais. Sim. Eu tenho acho que muita gente tem, pelo menos da minha idade, cresceu com esse lado mítico de Timbuktu, não é? Um bocado das aventuras e sentir que Timbuktu deixou de ser um lugar onde que eu possa continuar a sonhar em visitar, porque é num sítio onde eu, branco, não sou propriamente bem-vindo nesta altura. Eu acho que também isso, ou seja, faz-nos perder muitas das referências, e Timbuktu, que foi um centro do conhecimento em África, e que nos... E essa ideia, esse contraste de ter esse centro do conhecimento em África há 10 séculos, hoje estar transformado num centro vamos pôr isto, um centro de anti-sabedoria, também nos faz ver como o mundo evoluiu nos últimos tempos. Sim, esse é um problema. Olha, ainda essa questão dos manuscritos também tem-me ocupado, né? Porque eu faço parte do Conselho Científico de uma fundação alemã que financia projetos de preservação do património cultural em todo o mundo. E eu praticamente estou lá para avaliar propostas que vêm de África, né? E uma parte dessas propostas tem a ver com a preservação dos manuscritos, que na sua maioria estão em Timbuktu, são propriedade de famílias, né? Várias famílias têm manuscritos lá, mas também em toda a região, praticamente, na Mauritânia, no Niger, há várias famílias com manuscritos. E um dos maiores programas que estamos a financiar lá, o que a Fundação está lá a financiar,
teve que mudar tudo isso aí para Bamako, né? Então está tudo lá e inclusivamente uma boa parte dos manuscritos agora está na Biblioteca Nacional lá de Bamako, né? Tive lá há 3 anos, visitei aquilo porque o diretor dessa biblioteca é um ex-estudante meu, e então ele deixou-me ver o trabalho que está a ser feito de digitalização e por aí fora. Sabe, há uma coisa, quer dizer, há algo que está a ser perdido com este conflito, com esta instabilidade política no Mali. E não é só a vida humana, não é só a infraestrutura, é também parte do patrimônio, né? E é um patrimônio da humanidade, não é um patrimônio apenas maliano, é um patrimônio da humanidade. Então, isso entristece até a esse nível, né? Ver aquilo que está acontecendo naquele país. Bem, passamos então ao segundo tema. A forma como o governo do Zimbábue tenta resolver as crises económicas do país através da gestão da sua moeda é demonstrativo da incapacidade que o ZANU-PF, o partido que lidera o país desde a independência em 1980, tem demonstrado para melhorar a situação do país e da sua população. Depois da segunda pior hiperinflação do mundo no pós-guerra na primeira década do século XXI, que culminou na adoção do dólar americano e do rand sul-africano como moedas correntes para estabilizar a economia, seguiu-se em 2014 a introdução do quinto dólar do Zimbábue, quando as reservas de moeda estrangeira no Banco Central caminhavam para o fim. Em 2019, a autoridade monetária tentou acabar com o sistema de múltiplas divisas que vigorava no país, criando um novo dólar zimbabuano. Mas a falta de confiança da população na moeda do país, escaldados pela hiperinflação do passado, as pessoas não queriam a moeda do Zimbábue, levou a que este quinto dólar não travasse nova hiperinflação. Neste ano, depois de entre janeiro e abril o dólar zimbabuano ter perdido 70% do seu valor face ao dólar americano e da inflação anual ter chegado aos 55,3% em março, o Banco Central anunciou o lançamento de uma nova moeda, a ZiG, com uma taxa cambial baseada em várias moedas e metais preciosos, sobretudo o ouro, daí o seu nome de Zimbabwe Gold. Passados 5 meses, a ZiG parece seguir o mesmo curso que as anteriores moedas do país, o lixo. Os deputados já pediram explicações ao Ministro das Finanças, depois da desvalorização de 40% decretada em setembro, para dar um valor mais realista à moeda zimbabuana e tentar convencer os zimbabuanos que vale a pena usar a moeda do país. Segundo o Banco Mundial, o Zimbábue perdeu em 3 anos mais de 3 mil milhões de dólares em potenciais receitas por causa das distorções do câmbio. E a julgar pelo que aconteceu com a ZiG até agora, não parece que esteja no bom caminho para essa estabilização. É o Zimbábue um caso perdido, professor? Sabe, é um pouco difícil falar do Zimbábue, porque é preciso sempre ter em conta 2 aspectos. O primeiro é que este país foi até certo ponto destruído pelas sanções econômicas, e isso é sempre bom recordar, né? Agora, a gente pode discutir se essas sanções faziam sentido ou não, mas a verdade é que elas tiveram um efeito de destruição do tecido econômico de um país que tinha uma certa estabilidade, né? Era um dos poucos países em África que podia se gabar de ter uma economia, né? Tanto no sentido de mercado. Né? Sim, até a determinada altura era considerado o maior celeiro da África, não é? Da África subsaariana. Exatamente. Então, nesse sentido, é sempre bom não esquecer o papel negativo que as sanções tiveram no devir, digamos assim, econômico do Zimbábue. Agora, o outro aspecto é político. E como o Antônio muito bem disse, a confiança é muito importante. Tudo gira em torno da confiança que as pessoas depositam nas instituições. E as pessoas no Zimbábue não confiam nas instituições. As pessoas no Zimbábue não confiam nas instituições porque não confiam no governo. E o governo não tem feito aquilo que devia fazer para merecer a confiança das pessoas. Então, tanto aquilo que é prática em regimes autoritários, que é de desvirtuar completamente o sentido das coisas, de ganhar eleições sem ter ganho as eleições, né? Aquelas coisas que regimes autoritários fazem
e que a ZANU, infelizmente, quer dizer, tornou-se marca da ZANU, não é? E com isso, eles deslegitimam praticamente toda a boa vontade que poderiam ter em relação à recuperação de um módico, eu não sei, de estabilidade para o país. Então, eu acho que o destino desta moeda aqui, mais do que refletir dificuldades econômicas, reflete a falta de confiança que as pessoas têm nas instituições e, sobretudo, no governo. Então, e de que maneira é que também aquilo que se passa no Zimbábue tem influência em Moçambique, por exemplo? Havia alguma imigração moçambicana para o Zimbábue até determinada altura no interior do país? Isso, quer dizer, com o estado depauperado da economia zimbabuana, não é propriamente um sítio que atraia os moçambicanos? Bom, tem sido o contrário, né? Há muitos zimbabuanos em Moçambique, sobretudo nas províncias fronteiriças. Houve uma altura que já foi pior, né? Agora a coisa estabilizou-se um bocado, mas as províncias de Gaza, as províncias de Manica, Sofala e a província de Tete acolhem muitos zimbabuanos. Portanto, há muitos zimbabuanos a trabalhar em Moçambique, sobretudo nos grandes empreendimentos, em Tete, na província de Tete, por exemplo. Também empreendimentos turísticos e por aí fora, em Manica e em Sofala. E há vários zimbabuanos que praticamente tomaram conta do setor informal na província, em vários distritos da província de Gaza, né? Então, por causa das dificuldades que o Zimbábue tem vindo a enfrentar nos últimos 20 anos, quase 20 anos, houve uma inversão, digamos assim, dos papéis. Enquanto no passado eram os moçambicanos que procuravam socorro no Zimbábue, agora é o contrário, não é? Mas o que se perde mais aqui talvez seja o fator uma economia estável como vizinha. Né? Sim. Isso sempre afeta as chances de desenvolvimento de qualquer país. É sempre bom estar numa boa vizinhança, né? E então ter um vizinho como o Zimbábue neste momento, infelizmente, não é boa coisa. Mas vê nesta, por exemplo, na introdução desta nova moeda, uma possibilidade de uma estabilidade a curto prazo? Bom, foi o que o próprio governo pensou, não é? E eu acho que no início, eu lembro-me de na altura falar com alguns colegas zimbabuanos sobre esta iniciativa, tanto a coisa de um ano, logo depois que a coisa foi introduzida, havia um certo otimismo, né? Havia o otimismo de que isto havia realmente de ajudar a estabilizar as coisas. Há uma grande discussão lá sobre as razões que levaram à desvalorização. Uma das principais é a decisão que o Banco Central tomou de facto, desvalorizar a moeda em 40%. Mas também há uma certa discussão sobre o comportamento econômico do próprio governo. Que, por exemplo, como o Zimbábue assumiu a presidência da SADC, do organismo regional, ou ia lá fazer uma cimeira, parece que eles gastaram muito dinheiro a construir infraestruturas, portanto, a desvirtuar, digamos assim, o mercado, né? E toda moeda sempre reage a isso aí. E quem diz moeda, diz quem aposta na moeda, quem depende da moeda para fazer certas coisas. E é interessante ver que toda esta crise agora começa realmente quando o setor informal, tanto os transportadores, não sei quantos que vendem nos mercados, decidiram agora não aceitar essa moeda, né? Voltaram ao dólar, e sabe, isso diz tudo, né? Então, isto é talvez para enfatizar aquela questão que eu estava a colocar, de que é tudo uma questão de confiança, e essa confiança vem de um compromisso político mais sério com as instituições, que neste momento não se tem no Zimbábue.
Ou seja, para que a população acredite nas instituições, é preciso que os governos acreditem nas instituições logo à partida, não é? Quer dizer, se estiverem sempre a mudar as regras do jogo, Sim, isso não contribui em nada para melhorar a democracia. Não contribui. Professora, vamos terminar por aqui esta primeira parte. Passamos agora à nossa entrevista. Já depois de gravada esta entrevista com o embaixador de Angola nos Estados Unidos, Agostinho Van Dunen, a Casa Branca anunciou que o presidente Joe Biden adiou a sua viagem a Angola por causa da chegada aos Estados Unidos do furacão Milton. De acordo com a declaração da porta-voz do chefe de Estado norte-americano, Karine Jean-Pierre, o presidente Biden adia a sua próxima viagem à Alemanha e a Angola a fim de supervisionar os preparativos de a resposta ao furacão Milton, para além da atual resposta aos impactos do furacão Ellen em todo o sudeste dos Estados Unidos. A viagem só foi adiada e não cancelada, daí que os pressupostos desta conversa com o embaixador continuem a fazer todo o sentido. Vamos falar agora sobre a visita do presidente norte-americano Joe Biden à Angola com o embaixador de Angola nos Estados Unidos, Agostinho Van Dunen. Senhor embaixador, seja bem-vindo a este podcast. Obrigado por estar aqui. Normalmente os cargos de embaixador em países como os Estados Unidos são o topo da carreira diplomática, mas o senhor fez a sua carreira dentro do Ministério das Relações Exteriores e este é o seu primeiro cargo como embaixador, para o qual foi nomeado em março do ano passado. Isto leva-me a duas perguntas. A primeira é, esta nomeação é um sinal de que o presidente João Lourenço deposita em si grande confiança política, e a segunda parte é, esta visita do presidente Joe Biden à Angola é um sublinhar de que o presidente tinha razão por ter confiança política em si? Muito obrigado, António. Muito obrigado. E cumprimento também os ouvintes, não é? Eu, de facto, fiz a minha carreira entre a presidência da República, onde estive a maior parte do tempo. Eu fui assistente diplomático na presidência da República e depois também secretário-geral no Ministério das Relações Exteriores e posteriormente estive na Assembleia Nacional, no Parlamento, em duas comissões. No primeiro mandato estive na Comissão dos Assuntos Constitucionais, Jurídicos e Constitucionais, e nesse segundo mandato, este que depois foi interrompido, estive como vice-presidente da Comissão das Relações Exteriores e Assuntos das Comunidades. Portanto, este é o percurso e pronto, ver-se agora de facto é a primeira missão que eu faço. O Sr. Presidente disse claramente quais eram os objetivos da missão e achou que estaríamos em condições de cumprir. Bom, eu digo sempre que nós, enquanto funcionários públicos, não é, estamos para servir. E então é um desafio, de facto, mas é também esta visita do presidente Joe Biden é também o resultado de um longo percurso, né, das nossas relações. Portanto, houve aqui um crescendo das nossas relações e neste momento, eu diria que estamos num momento alto das nossas relações, um momento bom, mas é um percurso que vimos fazendo há alguns anos atrás já. Eu também, talvez só como referência, eu creio que foi em 1998, 2000, quando, logo depois do reconhecimento do governo angolano pela administração Clinton, foi criada uma comissão consultiva bilateral Angola-Estados Unidos. Era dirigida do lado americano, era a secretária Madeleine Albright, era a secretária de Estado, Madeleine Albright, e do nosso lado, penso que era o ministro Chicoto ou o ministro João Miranda, já não me lembro bem. E eu era um dos técnicos, era um dos assistentes do nosso lado, né? E neste quadro, nós tínhamos, portanto, aí trabalhávamos no sentido de identificar as áreas que devíamos cooperar. E estive nesta comissão, pelo menos, há 6, 8 anos, mais ou menos. No fundo é para dizer um pouco que logo depois do reconhecimento do nosso governo, a primeira comissão bilateral que se criou entre os nossos dois países para identificar os passos que deveríamos dar a seguir, embora era muito mais novo, né? Mas já fazia parte da comissão. Acho que pronto, isso também ajudou. Eu, na assessoria diplomática, de qualquer modo, continuava a acompanhar o dossiê América.
e penso que estes fatores também terão ajudado a indicação. Depois fez-me uma segunda pergunta, não é, António? Sim, Que era sim. em relação à visita. Sim, se esta visita é também um reflexo dessa confiança política que o Presidente tem em si. Não, também é, mas como disse antes, é o trabalho que vem sendo feito, né? Tenho que ter alguma modéstia de dizer que eu estou há um ano, praticamente um ano em Washington, não é exatamente só por causa da minha ação, mas há um percurso, há um trabalho que foi feito antes. É verdade que houve aí muita intensa política em Washington, exigiu sim algumas iniciativas, alguma eficácia em alguns momentos, e eu acho que, pronto, também posso dizer que estive no momento certo, na hora certa, no lugar certo, e às vezes estive ao nível da administração americana. Eu acho que também em alguns momentos tive as conversas certas e com as pessoas certas para, de facto, as coisas evoluírem neste sentido, não é? Hum. É verdade que a visita esteve programada para ser feita o ano passado e que o facto do ataque do Hamas em Israel ter atrasado ter obrigado o presidente dos Estados Unidos a reagendar todo o seu calendário de visitas? Nós também estávamos a conversar neste sentido. O que é certo é que desde julho do ano passado, a possibilidade do presidente Joe Biden visitar a África era uma possibilidade que estava a ser conversada ao nível da administração e com a Casa Branca. E naturalmente que, apercebendo-se desta possibilidade, nós estávamos no terreno no sentido de incluir Angola naquilo que seria o percurso, a provável visita da administração americana, do presidente Biden. Depois não se concretizou, de facto. Eu não posso afirmar categoricamente que seja apenas por causa desta situação de 7 de outubro, provavelmente sim, compreendemos, mas não deixamos de conversar sobre esta possibilidade. E depois não deixamos de conversar e o presidente Joe Biden entendeu por bem convidar o Sr. Presidente João Lourenço para uma visita de trabalho a Washington, considerando que já não haveria visita à África, e pronto, para nós também foi muito positivo, porque de facto hoje posso dizer que o Sr. Presidente Biden agora responde também a um convite que o Sr. Presidente João Lourenço fez na altura que esteve em novembro. Portanto, a reciprocidade. Eu penso que foi muito importante o encontro entre os dois presidentes e certamente também está eis a razão desta visita agora. Professor? Sim, senhor embaixador, eu gostaria de saber de si qual é o significado que esta visita tem para Angola, sob o pano de fundo de que está a visitar Angola ou vai visitar Angola, o presidente de um país que se define como sendo democrata, um país que defende valores democratas. E que mensagem é que o governo angolano espera mandar para a sociedade angolana, associando o seu nome a um país e a uma pessoa que se definem desta maneira, e que responsabilidade é que isso acarreta para Angola no continente africano? Está bem, muito obrigado. Bom, esta visita é sem dúvida bastante simbólica, não é? Bastante simbólica. Recebermos aqui em Angola a primeira vez um presidente africano e neste sentido tem a sua importância. O simbolismo da visita de um chefe de Estado americano, particularmente à África, no nosso país, pela primeira vez, tem a sua importância, porque de facto manda, podemos dizer, que carrega com ela várias mensagens. Desde logo que Angola e os Estados Unidos da América estão efetivamente num crescendo das suas relações, estão a consolidar as suas relações de confiança, relações de parceria para trabalharem juntos em alguns setores de interesse comum e também em alguns setores, particularmente no continente africano. Portanto, nós temos esta
essa perspectiva. Os Estados Unidos da América, como bem disse, é um país com valores da democracia, defesa dos direitos humanos, são valores da paz, da segurança, são valores que nós, Angola, também defendemos e estamos num processo de há mais ou menos, pouco menos de 20 anos, não é? Estamos num processo para consolidar estes valores. Os Estados Unidos é uma democracia e é um país com muitos anos de estrada e, então, esta cooperação com os Estados Unidos também abarca este valor. Nós temos procurado trabalhar com os Estados Unidos também na melhoria destes valores, consolidar a democracia, melhorar o desempenho dos direitos humanos, trabalhar, e temos tido mesmo ações de cooperação no domínio da formação, por exemplo, de procuradores, para melhorar também a questão da transparência na governação, a cooperação entre o Departamento de Tesouro e as nossas instituições. Ao nível da polícia, estamos agora a concluir também um acordo para a cooperação no domínio da polícia, exatamente no tratamento de direitos humanos, gestão de cadeias. Portanto, estamos num processo também neste setor. Portanto, para além da perspectiva económica, da diplomacia económica que queremos intensificar e diversificar, nós estamos também em outros setores muito importantes, estes que referiu, como podemos melhorar o acesso à informação, como a sociedade civil, portanto, o papel da sociedade civil tem sido também alvo de alguma cooperação. Então, esta é a nossa perspectiva, é ter mesmo uma abordagem transversal, né, com os Estados Unidos da América. A visita do presidente Biden vem, para além de abordagem no domínio econômico, dando continuidade à agenda do encontro que realizamos em novembro do ano passado, mas vem também fazer uma abordagem sobre questões do continente africano, nomeadamente e sobretudo as questões relacionadas com a paz e segurança, a questão do terrorismo, portanto, temos essa expectativa. É verdade que no plano econômico, a iniciativa do Corredor do Lobito, no plano econômico, é o centro da visita, portanto, vai ser um dos principais temas da visita do Sr. Presidente Biden, na perspectiva de que nós podemos beneficiar deste investimento americano, beneficiar da mobilização que, entretanto, traz credibilidade ao nosso país, Angola. Esperamos com isso, naturalmente, que o mundo olhe para nós, o setor empresarial privado olhe para Angola como uma oportunidade. Mas esta é também uma visita que o nosso próprio país tem de apresentar-se ao mundo com as suas oportunidades, mostrando o trabalho que também se tem vindo a fazer, tem que se fazer muito mais, mas há algum trabalho já que tem vindo a ser feito com algumas reformas no setor da justiça, reformas do setor do Estado. Melhorar o ambiente de negócio, isso é um desafio enorme que temos, e temos que aproveitar a cooperação que temos com os Estados Unidos também aí para melhorarmos e tão breve quanto possível no nosso país estar em melhores condições, em melhores níveis de desempenho, não é? Na economia, na democracia, nos direitos humanos, enfim. Essa é a expectativa que temos, que a visita do presidente Biden possa servir também de um impulso, não é? De um impulso. Sim. E com isso termos outros países a apoiar Angola neste sentido. Acha que seria justo dizer, ainda neste contexto daquilo que os Estados Unidos podem representar do ponto de vista político, porque afinal de contas não estão a receber a visita nem do presidente chinês, nem do presidente russo, né? Portanto, há aqui uma espécie de statement político que está a ser feito. Então, acha que seria justo, por exemplo, dizer que
da parte do presidente João Lourenço é também uma espécie de compromisso que ele está aqui a sinalizar para o povo angolano em relação ao compromisso com os valores democráticos, já que em Angola, de vez em quando, tem havido vozes a lamentarem o estado em que o sistema político se encontra. O compromisso, quer dizer, o nosso país tem vindo a construir o Estado de Direito, a democracia já há alguns anos. E, por isso, este compromisso é implícito, é constitucional. Portanto, não se trata de uma pessoa ter ou não vontade, mas estão aí, seguimos. Podemos ter mais ou menos dificuldade em algum momento, nós podemos ter percepções diferentes de alguns fenómenos que podem ocorrer, mas se quisermos entender como sendo um compromisso do presidente João Lourenço, em que continuamos a trabalhar para fortalecer a nossa democracia, sim, eu diria que sim. De facto, a visita do presidente Joe Biden é um incentivo, eu diria que sim, que é um compromisso, claramente. E também é um compromisso por parte da Angola de que a sua política externa se virará agora mais para os Estados Unidos e menos para a China? Não, aí eu já não concordaria tanto. Eu penso que a nossa política externa, eu faço parte daquelas pessoas que acreditam firmemente que os países africanos, Angola, têm capacidade de conceber a sua própria política externa e de executá-la com base nos seus próprios interesses. Ou seja, nós estamos a intensificar agora a relação com os Estados Unidos da América. Não é necessariamente virarmos para os Estados Unidos e deixarmos a China. Não, Angola tem que cooperar com todos os países do mundo, não é? Na base de interesses mútuos, e nós temos interesses na cooperação com a China, temos interesses na cooperação com os Estados Unidos, como temos com a França, Brasil, Portugal. O que é mais importante é nós preservarmos os nossos próprios interesses e não dependermos, digamos assim, da relação entre terceiros, não é? Isto é muito importante. Alguém fez-me esta pergunta em Washington, alguns meses atrás, quer dizer, não exatamente esta pergunta, mas colocou uma questão da China, da preocupação da China versus Estados Unidos. E eu lembrei uma coisa a esta pessoa. Eu dizia-lhe que Angola, imediatamente, desde que nos conhecemos como país, nós sempre tivemos empresas americanas a operar no nosso país. Digamos, a atuação destas empresas americanas no nosso país contribuíram durante todos esses anos e continuam a contribuir para as questões, por exemplo, do nosso Orçamento Geral do Estado. Portanto, nós nunca deixamos de ter cooperação com entidades americanas. Isto não quer dizer que não poderíamos nos relacionar com a China, particularmente logo depois do fim da guerra, em que a China, efetivamente, foi o país, em particular, que nos ajudou na fase do pós-conflito a reconstruir o país. Hoje a China continua a investir em Angola, mas nós também, no quadro da diversificação da economia, nós também pensamos que outros países que tenham interesse em investir, em cooperar com Angola nos vários setores, nós devemos estar abertos e devemos cooperar. Eu tenho dito que se é muito bom nós termos a China ajudar-nos a melhorar a nossa economia na reconstrução de infraestruturas, é muito melhor ter a China, mais os Estados Unidos, mais a França, mais o Brasil, mais Portugal. Quanto mais rápido nós nos desenvolvermos, melhor. Significa dizer que mais rápido Angola está a tratar do interesse nacional, do interesse dos seus cidadãos. Nós, neste momento, precisamos rapidamente de fazer a nossa economia crescer mais do que aquilo que é, por exemplo, o crescimento da nossa população. E
ficamos muito satisfeitos que na abordagem que os Estados Unidos da América faz, eu diria, a um novo modelo de cooperação com o continente africano. Nós ficamos muito satisfeitos que Angola seja um destes países escolhidos para os Estados Unidos apresentarem um novo modelo de cooperação, que no fundo é, sobretudo, investir em infraestruturas. Portanto, não só transferir recursos do país para fora, mas investir no país, através do investimento em infraestruturas, na indústria, porque é isso que a nós nos interessa. Que tenhamos investimento no nosso país, façamos crescer a economia, que façamos tudo o que seja possível para garantir à nossa juventude, à nossa população, emprego digno, acesso à água, acesso à energia, portanto, desenvolvimento e bem-estar, né? E a nossa relação com os Estados Unidos está a caminhar neste sentido também. E isto não prejudica em nada a nossa relação que temos com a China, com a Rússia e com outros países. Nós queremos cooperar com todos na base daqueles princípios que são universais, o respeito pela soberania, o respeito pela integridade territorial, né? Portanto, essa coisa toda que a gente já sabe dos manuais, né? Mas na prática queremos ser pragmáticos. As ideologias da Guerra Fria e tudo mais, eu acho que nós ultrapassamos esse tempo. Nós não podemos estar vinculados à ideologia e condicionar isso ao desenvolvimento do nosso próprio país. Mas falando de interesses, também é do interesse de Angola não estar tão dependente da China numa altura em que tem uma dívida enorme para com a China, e ao mesmo tempo os Estados Unidos também têm muito interesse que Angola não fique numa situação em que se volte para a Rússia quando a Rússia está tão interessada em entrar de novo em força em África. É um bocado isso também, ou seja, conjuga-se aqui diferentes interesses neste novo palco de reafirmação geopolítica mundial também e geopolítica em África? As relações internacionais é isso, não é? É um equilíbrio de vários interesses. Portanto, é um equilíbrio de vários interesses. E nós não podemos ser ingênuos em pensar que os Estados Unidos, ao reforçar as relações com Angola, não têm interesses próprios. Tem, no âmbito daquilo que é ou que são os princípios, as prioridades da sua política externa. Isto é uma... A China tem também os seus próprios interesses e mesmo a China, quando reforça e investe em Angola ou em África, tem também uma perspectiva daquilo que são os seus próprios interesses. Nós devemos fazer o mesmo. Nós devemos conseguir manter o equilíbrio nas nossas relações de modo que não somente isso, quer dizer, que não sejamos um palco onde outros países vêm disputar. Não, nós queremos ser parte das grandes questões mundiais, queremos ser parte, por exemplo, e temos vindo a fazer um esforço muito grande até do ponto de vista financeiro, não só humano, temos vindo a fazer um esforço muito grande para preservar, para contribuir para a preservação da paz no nosso continente, porque a paz é uma condição, paz e a segurança são condições essenciais para o desenvolvimento do continente. E nesse aspecto estamos a ter uma cooperação intensa e conversas com os Estados Unidos no sentido de garantir isso, não é? Eu diria, no mesmo plano com a China, por exemplo, no plano econômico também. A Rússia, nós mantemos uma relação histórica com a Rússia. Nós não estamos a distanciar-nos da Rússia. Há questões pontuais, provavelmente que é esta questão que às vezes as pessoas utilizam para dizer que Angola está a distanciar-se da Rússia. A questão da guerra na Ucrânia é uma questão, temos uma diferença com a Rússia. Angola defende uma urgente cessação do conflito na Ucrânia e rapidamente que os países possam sentar e negociar para a bem de todos. Nós temos, talvez seja às vezes necessário fazer história, Angola nos anos 80, 86, nós sofremos a invasão de tropas estrangeiras no nosso território.
E nós vivemos cerca de 27 anos de conflito armado, em que, além de internamente destruirmos o nosso país e matarmos uns aos outros, irmãos, sabemos que tivemos também interferência externa. E, naturalmente, isso não é algo que nós desejamos para mais nenhum país no mundo. É por isso que nós defendemos a cessação do conflito na Ucrânia e noutros países. Agora temos Israel também, a zona do Médio Oriente em conflito, e o nosso posicionamento seguramente vai ser este, no sentido de apelar e trabalharmos todos para a paz. Sr. Embaixador, muito obrigado por ter estado neste podcast. Foi um prazer. Até uma próxima oportunidade. Então, muito obrigado. Eu queria só aproveitar, se me permitir, um minutinho, para dizer que no próximo ano, vem esta visita agora, o Sr. Presidente Biden vem a Angola, mas no próximo ano, Angola vai albergar, em Luanda, a cimeira de negócios entre os Estados Unidos da América e África. Portanto, como mais um contributo para as questões do continente. Portanto, estamos a trabalhar juntos nas questões de paz e segurança, ao mesmo tempo, e vai coincidir com a presidência de Angola na União Africana. Portanto, o próximo ano o presidente João Lourenço vai assumir a União Africana. Vamos fazer os 50 anos da nossa independência. Portanto, vai ser um ano também feliz, que eu gostava de enfatizar e realçar os nossos objetivos de política externa. É contribuir para que o nosso continente e o nosso país continuem continentes de paz, com segurança, mas sobretudo que criem condições para o desenvolvimento econômico dos nossos povos. E é também nesse sentido que a visita do presidente Biden faz, é importante em Angola. Okay. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Eu espero poder ter sido, de algum modo, útil para esta conversa, né? Okay. Foi. Obrigado. Tá bem. Foi um prazer. Obrigado. Estamos então na reta final deste episódio 25, mas não vamos acabar antes de deixar aqui as nossas sugestões. Por isso, e como habitualmente, pergunto ao professor o que nos trouxe hoje. Sim. Eu trago uma sugestão científico-cultural, né? Porque vai ter lugar a partir desta semana, a partir do dia 9 até o dia 11, uma conferência muito interessante, né, na Universidade Autónoma de Lisboa, que está subordinada ao tema O Nascimento em Imagens das Nações Africanas, Média e Descolonização. Uma grande conferência que a Maria do Carmo Pissarro organizou, com o patrocínio da Fundação Gulbenkian. Vai levar a Lisboa muita gente das artes e do cinema, sobretudo, grandes nomes, por exemplo, de Moçambique, Camilo de Souza vai estar lá, Flora Gomes, da Guiné-Bissau, vai estar lá, e várias outras pessoas ligadas às ex-colônias portuguesas vão estar lá para falar do papel importante da imagem na constituição, digamos assim, das nações africanas. E depois haverá uma mostra de cinema, e é por isso que eu digo que é um aspecto cultural por detrás disto, uma mostra de cinema na Cinemateca Portuguesa, Museu do Cinema, que vai do dia 7 a dia 11 de outubro, em que vão ser mostrados filmes de Moçambique, Angola, Cabo Verde, Guiné. Eu acho que vai ser interessante. Quem estiver em Lisboa não devia perder esta conferência e esta mostra de cinema. Sim, pela minha parte venho falar hoje de Cravo, Palavra e Melodia, ciclo de debates e concerto em comemoração dos 50 anos de 25 de Abril. Tem curadoria de Kalafi Palanga, escritor, músico, poeta e cronista angolano e um dos membros fundadores dos Buraca Som Sistema. Em colaboração com o Teatro das Figuras, Calaf tem trazido ao Clube Farense, em Faro, no Algarve, o debate sobre a história e a vivência dos países de língua oficial portuguesa antes e depois do 25 de Abril.
O próximo debate está marcado para dia 24 de outubro, às 19 horas, e será subordinado ao tema Revisitando a Mitologia Africana na Literatura Contemporânea. Os convidados serão o escritor angolano José Eduardo Agalusa e o escritor, poeta, compositor, músico e ex-ministro da Cultura de Cabo Verde, Mário Lúcio de Souza. A moderação estará a cargo da ativista Leopoldina Fekayamale. E com isto, despedimos-nos de mais um Na Terra dos Cacos. Esperamos que tenha gostado. Professor, muito obrigado e até ao próximo episódio. Obrigado, até o próximo episódio. O público fica no ouvido.